Olá, olá. Primeiramente, uma boa noite para os nossos alunos que estão ao vivo conosco aqui na quarta-feira, gravando essa aula da Escola Bíblica Dominical. Bom dia para você que está acompanhando na estreia desse vídeo e um olá para você que está acompanhando em algum outro horário durante o dia, durante o domingo ou durante a semana. Muito bom ter vocês aqui conosco. Aquele recadinho básico, não esquece de deixar o seu like, sua curtida. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva no canal. A gente está com a meta de alcançar aí 400 inscritos para o nosso canal. Também, se você ainda não segue a gente nas nossas outras redes sociais, está aqui na descrição o link de todas elas. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam estudar a palavra de Deus conosco. E sem mais delongas, nós vamos seguir aqui com o tema, você já deve ter visto o tema da nossa lição aí no título, porque temos hoje dois capítulos também tão grandes quanto os da semana passada e muito densos também, com muitos ensinamentos em cada um deles. Dois capítulos extremamente conectados, como o João se propõe a escrever. Então, antes de mais nada, eu vou pedir ao pastor Salovi para nos dirigir a Deus em oração, para estarmos aqui meditando na palavra de Deus juntos. Amantíssimo Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque temos o privilégio de, no nosso país, com liberdade, estudar a tua palavra e deixar que o teu Espírito aplique em nossas vidas os ensinamentos. Te pedimos que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um que estiver participando dessa live e, ao mesmo tempo, ó Pai, derramando a sua graça, a sua bênção sobre a vida dele e sobre toda a sua família. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e continue nos abençoando, nos derramando a tua graça e a tua bênção. É o que suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Muito bem, queridos, nós temos aí o título desta lição, que são dois temas interessantes propostos nestes capítulos, né, no capítulo 8, capítulo 9, que é graça e cura. O ministério de Jesus, ele anda sempre em torno deste tom, destas palavras, mostrando a graça de Deus em Jesus Cristo e a cura que Jesus traz em várias situações, literalmente. Então, o restabelecer de alguma condição física, como nós vamos ver hoje, e em algumas outras situações, espiritualmente, porque nós também veremos isso acontecendo com duas pessoas em especial. Então, quero convidar você a ler comigo aqui o texto áureo. Este é um dos textos mais marcantes da Bíblia, por conta de ser bem conhecido, em especial o versículo 32 que a gente vai ler. Eu vou ler com você agora João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós temos aqui uma temática muito interessante, uma proposta muito interessante. Inclusive, um texto que é muito mal interpretado por muita gente, eu digo isso no versículo 32, porque houve já, não sei se você lembra, de um filme do Jim Carrey, que é o filme O Mentiroso, é do final dos anos 90, acho que de 99, por aí. E ele passa ali por um pedido de aniversário do filho dele. Ele era um homem muito mentiroso, era um advogado, mentia na profissão, mentia para o filho, mentia para a esposa, e aí por conta disso teve até ali o divórcio. Seu filho desacreditava nele o tempo todo, porque ele nunca cumpria nenhuma das promessas dele, e aí o filho desejou que ele não pudesse mais mentir por um dia. E é um filme, então aconteceu, ele não podia mais mentir. E ele não podia mentir no tribunal, não podia mentir para sua secretária, para os seus sócios de advocacia, para a ex-esposa, para outras mulheres com quem ele teve relacionamento, e assim por diante. E o filme vira uma grande confusão. Em um determinado momento do filme, ele consegue descobrir uma informação importante para o julgamento que ele está lá, e com a verdade naquele julgamento, ele vence um dos casos que ele estava
lutando, né? E aí, quando ele vence o caso, ele vai e grita: "E a verdade vos libertará". E tem muita gente que usa o texto, de João 8:32 com essa temática, sobre a verdade, é quem liberta, então você deve falar a verdade. Olha, você por ser um seguidor de Cristo, você por ser um discípulo, você deve falar a verdade, você por ser um filho de Deus, você deve falar a verdade. Mas não é absolutamente sobre isso que o texto está falando. Quando você vai ver mais à frente, João capítulo 14, versículo número 6, Jesus revela quem é a verdade que ele se refere no capítulo 8, este versículo. Ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". João, ele mantém essa mesma temática, ele escreve 3 cartas, a primeira, a segunda e terceira João. E na primeira carta, ele vai dizer: "Olha, nós conhecemos", logo no primeiro capítulo, nos primeiros 4 versículos, ele diz: "Nós conhecemos a verdade, e a verdade, ela habitou entre nós". Também no capítulo 1, nós ouvimos essa mesma informação, que Deus, fez com que a graça e a verdade habitassem entre nós, João 1,14. Nós vimos a sua graça, graça e verdade, a graça como do único, do Filho unigênito do Pai. Ou seja, no Evangelho de João, nas cartas do apóstolo João, sempre que quando você lê verdade, leia-se Jesus. Então, o que Jesus está dizendo no versículo 32? Conhecerão a mim, conhecerão a Jesus, e Jesus os libertará. Então, essa é a temática que traz aqui no capítulo, quando se fala sobre o exercício da graça, a graça de Deus dada em Jesus, a cura do Senhor através de Jesus. Ele, de fato, traz essa liberdade, ele, de fato, traz esta graça. E vamos passar aqui, então, a entender o ministério da graça, o ministério de Jesus através da graça. Vou pedir a um dos alunos que leia para mim João capítulo 8, dos versículos de 3 a 11. Texto conhecido, história bem conhecida. Quem achou aí pode ler. João 8, 3 a 11. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando uma pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a vida de pecado. Muito bem. Então, esse é um texto conhecido, até por pessoas que não seguem a Jesus Cristo, mas conhecem um pouco dessa história. Há alguns destaques fundamentais aqui, algumas curiosidades também. Havia, de fato, uma lei no Antigo Testamento que era dado em que se um casal fosse pego em adultério, o casal deveria ser apedrejado. Percebeu como eu falei? Um casal. Agora, eles trazem a mulher. Ninguém, quando se
flagra um adultério e ninguém está adulterando sozinho, certo? Você pode até Jesus, ele fala, olha, na verdade vocês adulteram na mente. Se você deseja uma outra pessoa, você já está adulterando. Mas esse tipo de adultério ninguém flagra, porque está só nos seus pensamentos, certo? Não, aqui está se falando que foi uma mulher pega em adultério. Cadê o homem com quem ela estava adulterando? Então você já vê que não há justiça de Moisés sendo exercida aqui. Eles não estavam praticando, pelo contrário, isso era, falar bonito agora, né? Isso era um subterfúgio, isso era uma desculpa para pegar Jesus, porque Jesus mandaria aplicar a lei de Moisés, e aí eles poderiam dizer, tá vendo como ele não é misericordioso? Tá vendo como ele não é tão bondoso quando ele diz? Ou então ele mandaria não aplicar a lei de Moisés, tá vendo como ele é um infiel, ele não segue as leis, e ele diz que veio cumprir toda a lei e os profetas, então ele é um mentiroso. Olha, eu creio que para mim e para você, ou para qualquer outra pessoa, seria uma armadilha muito difícil da gente não cair. Porque até então parecia ter só dois caminhos. Aplico a lei de Moisés e não demonstro misericórdia, ou não aplico a lei de Moisés e demonstro que não obedeço a Deus. Mas Jesus revela algo fundamental, e ele diz no versículo 7, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O que Jesus faz? Jesus diz: vocês não podem se colocar na condição de juízes, porque julgar pecado é Deus que o faz. Mas e quando alguém fala sobre algum pecado de outra pessoa? Bom, uma coisa é identificar um pecado que a Bíblia identifica, certo? Então, a Bíblia identificou, eu falei sobre o adultério quando é na nossa cabeça. Se alguém chegar para mim, pastor, um homem, chega, pastor, eu desejei tal mulher, não é minha esposa. Pastor, isso é pecado? A Bíblia diz que é, meu irmão. Então, eu identifiquei. Agora, o que eles estavam fazendo aqui não era identificar o pecado apenas. Não era auxiliar na restauração dessa pessoa. Eles estavam condenando. E só quem pode condenar é o juiz. Só que, na Bíblia, ninguém tem condição de ocupar a cadeira do juiz. Por isso, Jesus é chamado de o justo juiz. Ele é o único que tem a condição, ele era o único que teria a condição de julgar essa mulher. Porque ele não tinha pecado. Ele poderia tirar a primeira pedra. Só que o que Jesus faz, ao invés de usar a condenação que ele tinha o poder, ele diz: olha, mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Jesus exerce a graça dele. Porque mais à frente ele pagaria pelo pecado dessa mulher. Então, ela seria de fato, assim como todos nós, pelos nossos pecados, fomos condenados. Só que Jesus pagou a sentença. Então, ele é o juiz e o justificador. Ele é aquele que tomou o nosso lugar no banco dos réus e sofreu a sentença de morte que nós deveríamos receber. Ele tem o poder para inocentar aquela moça, e não pela inocência dela, mas sim porque, olha, você não precisa dar a pena a ela, eu paguei a pena. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está mostrando. Então, mulher, eu tenho poder para lhe condenar, mas eu não vou lhe condenar. Isso é a graça de Deus. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos o perdão. E vou te dizer, ninguém merece perdão. Perdão nunca é conquistado, perdão é dado. Eu tenho falado isso várias e várias vezes, mas eu quero que você coloque isso bem na sua cabeça. Se você errou com uma outra pessoa e você pede perdão, olha, a pessoa tem que escolher te perdoar. Você pode fazer uma série de coisas para aquela pessoa. Aquela pessoa até pode aceitar, tá bom, vai, você já me deu isso, você fez aquilo, então tá bom, você não precisa fazer mais nada, tá perdoado. Se ela te deu o perdão por algo que você deu a ela, daqui a pouco esse perdão passa.
Daqui a pouco, ela volta, aquela pessoa volta e joga isso na sua cara. Perdão, ele não é merecido, ele não é conquistado, ele é dado pelo outro. Todo ato de perdão é um ato de graça. Porque você, por mais que consiga restituir aquilo que você, se você tirou a vida de alguém, você não consegue restituir, certo? Mas se você destruiu algo que pertencia a alguém, destruiu um momento, você nunca vai poder voltar no tempo. Você pode adquirir um novo objeto, não é o mesmo objeto que ela tinha, e assim por diante. Então, é um ato de graça, e nós imitamos isso de Jesus, que nos dá como um ato de graça. Porém, isso não é justificativa para o que hoje se chama na teologia de hipergraça. O que é hipergraça? Olha, Cristo te perdoou de todos os seus pecados, então fique tranquilo. Você pode viver da maneira que você desejar, que está pago. Ou seja, é a fatura do cartão de crédito que alguém paga para você. Pode gastar à vontade, que tua fatura está paga. Não é isso. Jesus vai dizer a essa mulher: agora vá e abandone sua vida de pecado. O que acontece? Jesus vai falar, eu não peguei, ou se algum dos alunos conseguir encontrar para mim depois. Jesus ele vai contar uma parábola, a parábola do credor, do homem que devia uma quantidade de dinheiro e foi perdoado, de outro homem que devia uma quantidade de dinheiro menor e foi ali perdoado. E aí Jesus pergunta, quem mais vai amar o seu senhor? É como se um devesse R$ 1.000 e foi perdoado, e o outro devesse R$ 10 e foi perdoado. E aí ele pergunta, quem vai amar mais o Senhor? Aquele a quem ele mais perdoou. Então, esta mulher sabe o quanto ela foi perdoada, o quanto ela foi redimida. E por saber disso, ela de fato agora quer viver uma vida em liberdade, seguindo a Jesus Cristo. Então, a graça não é algo para que eu abuse dela. Sabe por quê? Se você abusa da graça, quer dizer que você não recebeu da graça. Se você abusa do perdão de Deus, é porque você não entendeu que você recebeu o perdão, ou seja, provavelmente você não foi perdoado. Aquele que sabe qual foi o preço pago pelo perdão, ele, ah, ele vai viver, vai buscar viver cada vez mais próximo de Cristo, cada vez mais parecido com Cristo. Sim, nós temos uma natureza pecaminosa, sim, nós continuamos a pecar em várias situações, porém, é uma vida de constante arrependimento, de constante retorno aos caminhos do Senhor. Senhor, eu me desviei do teu caminho, eu desobedeci, eu pequei, me arrependo e quero voltar aos teus caminhos. Não é uma vida de descontrole, ou o que antigamente se chamava de libertinagem, viver descontroladamente. Esse é o exercício ministério da graça. Vamos avançar aqui, vamos observar um pouquinho mais sobre a missão de Jesus. Mas antes de eu avançar, algum dos alunos quer acrescentar alguma coisa sobre a graça? Não? Então vamos avançar. Vamos falar um pouco sobre a missão de Jesus. Jesus vai revelando sua missão à medida que ele revela a sua identidade. Esse é um aspecto fundamental para nós entendermos. A missão de Jesus está intimamente e diretamente ligada a quem ele é. Então, leia para mim João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. Pode ler. Tá fechado o microfone ainda. Irmã Emilce, a irmã. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muito bem. Nós temos aqui até alguém, acho que fazendo obra aí no apartamento do vizinho, né? Imaginei. O vizinho lá do outro lado da rua. Faz parte. No meu aqui, eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu sim, né?
A minha rua passa muita moto e passa linha de ônibus. Então, direto eu escuto aqui moto e linha de ônibus. Não sei se vocês escutam aí, tá? Mas, vamos lá. Aqui, nós temos Jesus fazendo mais uma das revelações sobre quem ele é. Então, o que eu falei para vocês logo no começo, na introdução do estudo do Evangelho de João? Prestem atenção toda vez que Jesus diz eu sou, ou quando alguém diz também ele é, porque está revelando quem é Jesus, está revelando quem é Deus. A gente aprende em Hebreus capítulo 1, versículo 2, que o Filho é a expressão exata do ser que é Deus, certo? Então, quando você olha para Jesus, você olha para Deus o Pai, você olha para a identidade de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, Jesus traz mais um eu sou, e agora ele diz eu sou a luz do mundo. Essa afirmação vai pautar o capítulo 8 e 9, tá? Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui você tem duas informações maravilhosas e poderosas. Primeiro, Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo. Primeira afirmação, primeiro entendimento. O mundo está no escuro. Sem Cristo, nós andamos no escuro. E o que é andar no escuro? É andar sem saber direção. Você consegue andar. Todo mundo consegue andar no escuro, certo? Mas não consegue olhar para onde está indo. É andar sem rumo. E você quer ver uma pessoa que acaba ficando entristecida, desesperada, angustiada, ansiosa, é não saber para onde ela vai na vida. Não estou falando de um caminho ali, de um GPS, um ponto de ônibus. Bom, se bem que se você ficar perdido, a maioria das pessoas já se desespera um pouco, né? Não sei para onde eu tô, não sei. Principalmente, se você se perde, eu sou de São Paulo. Se eu me perco em São Paulo, eu posso não conhecer o bairro, posso não conhecer as linhas de ônibus, mas eu sei mais ou menos para que direção eu quero ir. Agora, se eu me perdesse no deserto do Atacama, no Chile, aí deu ruim, porque eu realmente não conheço nada lá. Eu não sei nem falar para onde você quer ir. Bom, tá, eu falo para Santiago, capital do Chile, para de lá pegar um avião. Mas como é que eu chego? Não sei. Né? Não sei a direção, não sei como é que estaria. Ou então qualquer outra cidade que eu nem conheça, pegar alguma cidade, algum país da África que eu caio lá e não conheço nem a capital, não conheço nada. O que a gente faz? Fica completamente perdido e começa a bater um desespero. Começa a bater as dúvidas. Como é que eu vou para casa? E é assim que o mundo anda. Olha, pode ser que se você ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, é bem provável que você esteja percebendo isso. A gente consegue, quem sabe, uma direção, outra, então dá um passo, dá outro passo. Mas e lá para frente? Como é que vai ser? Quando você tem Jesus Cristo, você tem a luz do mundo. Então você sabe como é que vai ser lá na frente. Aliás, quem tem Cristo sabe como vai ser toda a eternidade. Você já pensou em você ter o poder de não só conhecer o futuro, mas conhecer a eternidade? Quem tem Cristo, quem conhece a luz do mundo, nunca anda em trevas, nunca anda no escuro. Essa é a primeira afirmação maravilhosa. A segunda está, mas terá a luz da vida. São informações complementares. Ou seja, quem tem Cristo tem vida. Quem tem a luz de Cristo tem a luz da vida. Ou seja, mais à frente você se torna uma lâmpada. Lembre-se, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 17, vocês são a luz do mundo. Se eu não me engano, esse é o Mateus 5,16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca num lugar apropriado. Assim também não se pode esconder uma cidade sobre a montanha. Aí ele diz, assim brilha a luz de vocês, para que as pessoas vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, você começa a brilhar com a luz de Cristo. A nossa luz é mais para a lua, né? Obrigado, pastor Salovi. Pastor Salovi localizou para mim o texto que eu citei agora há pouco.
É Lucas 7:43. Espera aí que o chat fechou aqui. Aqui o chat. Lucas capítulo 7, versículo 43, é a parábola dos dois servos, tá bom? Obrigado, pastor. Foi aquele texto que eu falei sobre a quem amará mais o Senhor perdoado, tá bom, queridos? Obrigado, pastor. Muito bem. Então, nós temos ali Jesus mostrando, olha, você me terá como a sua luz, e a sua luz vai brilhar e iluminar as pessoas, só que essa luz vai mostrar quem sou eu. Então, por exemplo, a lua, ela nos mostra que existe um sol. A lua não tem luz própria, mas ela brilha à noite. Só que se você estuda ali um pouquinho, levou-se algumas centenas de anos para se descobrir que a lua não era um astro que tinha luz própria, mas ela refletia a luz do sol. E nós somos isso. A lua estando aqui, lembra que o sol está lá. Você refletindo a luz de Cristo, lembra que Cristo está lá. E que sem Cristo a nossa luz não brilha. Então isso é uma afirmação maravilhosa, e a gente vai entender mais à frente como isso vai se encaixando no texto. Outro aspecto que Jesus começa a trabalhar, leia para mim os versículos 13 e 14 do capítulo 8, é sobre a sua identidade. E perceba como é que Cristo constrói e revela a sua identidade. João 8, 13 e 14, pode ler. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, ou seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Muito bem. A partir daqui, ainda falando sobre a missão de Jesus, nós vamos começar a falar sobre a identidade. Então, são vários versículos que eu vou citar aqui do capítulo 8, mas para a gente entender como Jesus começa a demonstrar a definição dele, da identidade dele e a nossa, tá? Aqui, essa conversa, a partir do versículo 13, é uma conversa que começou lá no capítulo 7, no final do capítulo. Então, depois você pode reler ali o final do capítulo 7, e você vai descobrir ali que é uma continuidade. Então, João, ele vai construindo a narrativa aqui, não fica nada jogado, nada perdido. Agora, ele revela a sua identidade a partir de um testemunho. Havia uma lei no Antigo Testamento em que se o testemunho de duas pessoas a respeito de um fato, de uma situação, fosse o mesmo, o testemunho seria aceito como verdadeiro. Então, você precisaria de duas testemunhas sobre esse fato. E ali eles falam, não, seu testemunho não vale. Por mais que até você estivesse dizendo a verdade, a gente não considera, porque você está falando sobre si mesmo. Mas quem é o outro que fala sobre você? E aí ele diz, olha, quem vai falar sobre mim é o meu pai. Poderia ser a mãe de Jesus, se o pai que ele está falando é Deus, não é José. Poderia ser a mãe de Jesus, Maria? Maria sabe que Jesus é filho de Deus. Poderiam ser os discípulos, alguns já haviam entendido Jesus como filho de Deus, ou João Batista, que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poderia ser um desses? Poderia, mas nenhum deles tinha uma compreensão completa de quem era Jesus. Não ainda. Porque nem o próprio Jesus havia se revelado por completo à sua mãe, aos seus discípulos, aos que o seguiam e os que criam nele. Então ele diz, a minha testemunha é o meu Pai. Mas eu quero que você perceba a afirmação de como Jesus identifica a sua identidade. Ele diz, versículo 14, tá? Ainda que eu testemunhe ao meu favor, ou seja, que eu não siga a regra das duas testemunhas. O meu testemunho é válido, o meu testemunho é verdadeiro, pois eu sei de onde vim e sei para onde vou. Isso define uma pessoa. Uma pessoa que sabe de onde veio e sabe para onde vai. E olha que, para nós, a gente nem põe exatamente esse ponto. A gente põe alguém que sabe de onde veio e alguém que sabe para onde quer ir. E aí ele tem
por ele saber aonde ele quer ir, que ele tem tanta convicção e tanta fé que ele vai chegar lá, é assim que a pessoa é definida. E, de fato, quem tem entendimento da sua origem e do seu destino, pode dizer quem é. E Jesus sabe, eu vim do céu, eu vou para o céu. Eu vim do Pai, eu volto para o Pai. Então, Jesus ele vai mostrando, olha, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus, porque eu vim de Deus. E porque eu vou voltar para Deus, isso demonstra que eu sou filho de Deus. Tanto que Jesus, ao final do Evangelho de João, no capítulo 21, no capítulo 20, aparece aos seus discípulos, e Tomé, ao ver Jesus ressurreto, diz: Rei meu e Deus meu. Então, você tem aqui justamente esse entendimento. Por que isso aqui é tão importante para nós? Porque nós fomos feitos filhos de Deus. Isso é João capítulo 1, versículo 12. Ou seja, qual é a sua origem? Qual é o seu destino? Irmã Emilce, aonde a senhora nasceu? Nasci em Andradina, interior de São Paulo, Brasil. Não, irmã Emilce. A irmã não nasceu em Andradina. Porque a irmã vai dizer, quem é você? Ah, eu sou andradinense, sou paulista, sou brasileira, né? Não. Antes da senhora ser andradinense, paulista, brasileira, terráquea, né? Nasceu na Terra, não tem um nome para quem nasce no sistema solar, acho que não. Senão teria aí também quem nasce na Via Láctea, foi tudo aí onde a senhora nasceu, né? Todos esses pontos aí universais que a senhora nasceu. Não. Porque Deus existe desde a eternidade. Ou seja, ele não tem começo nem fim. E na eternidade, Emilce foi formada no coração de Deus. E já desde quando Emilce foi formada, Emilce seria conduzida à salvação. Deus preparou isso. Nós sabemos, a Bíblia revela que Deus nos conduz à salvação. Então, muito antes de Emilce nascer nessa terra, já nasceu na eternidade. A sua origem não é Andradina, irmã Emilce, assim como a minha origem não é Campinas, é do pastor Salovi, não é Marília, você aí, minha esposa que é de São Paulo, não é São Paulo, as minhas filhas de São Paulo também não, minha sogra que é de Cândido Mota, também não, e assim por diante. Não, a nossa origem é do céu. Irmã Emilce, abre o teu microfone e me diz, qual é o seu destino? Meu destino é o céu. Tudo bem. Então, para nós que tivemos uma origem terrena, a gente fica vinculado à nossa origem terrena. Mas como a nós foi revelado o nosso destino eterno, aí para nós é mais fácil. Possivelmente, se você ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, pode ser que você diga, eu não sei o meu destino, ou diga, meu destino é a cova. Meu destino é o pó. Mas, quando nos é revelado, olha como Deus é maravilhoso. Quando nos é revelado o nosso destino, também é revelado a nossa origem. Por que isso é tão importante? Porque isso define como a gente deve viver. Se você tem um destino, você vai, vamos para daqui, nossa convenção Batista do Estado de São Paulo vai ser em São José do Rio Preto. Então nós vamos sair daqui da cidade de São Paulo e vamos para São José do Rio Preto. E o objetivo é chegar em São José do Rio Preto. Então eu não vou ficar desviando o caminho. Eu tenho que chegar em São José do Rio Preto. Eu não vou ficar, agora eu vou passar na Bahia, que é bem para lá. Não, mas agora eu vou para Santa Catarina, que é bem para lá. Não, eu vou seguir a estrada em direção a São José do Rio Preto, porque o meu objetivo é São José do Rio Preto. Quando a gente entende o nosso destino, a gente para de desviar o nosso caminho. E olha que coisa linda. Quem é Jesus? Ele é a nossa origem, ele é o nosso destino, mas ele também é o nosso caminho.
Então, queridos, nós precisamos ter consciência da nossa origem, do nosso destino, da nossa identidade. Assim como Jesus não desviou em momento algum da vontade do Pai, porque tinha convicção de quem ele era, a gente só desvia do nosso caminho, a gente só desvia de Jesus porque a gente esquece que a gente é. Por algum momento a gente vai esquecer e começa a ir para outras direções. Mas o destino ainda é o mesmo. Por mais que você é filho de Deus, assim como o filho pródigo desviou do caminho, mas voltou para o destino. Você vai voltar. O problema é que às vezes o desvio gasta muito, né? Imagina, você sai da estrada em direção a São José do Preto, vai para a Bahia e depois volta. Você provavelmente vai ter que trocar pneu de carro, manutenção, óleo, vai ter que ficar parando, vai ser desgastante. E aí depois você vai pensar, por que eu me desviei do caminho? Olha o quanto eu perdi. Não se esqueça da sua origem e do seu destino. Quanto mais você lembrar disso, mais você se mantém no caminho até chegar ao destino. Amém? Vamos seguir. Jesus ainda revela um pouco mais sobre sua identidade. Leia para mim versículos 23 e 24, João 8. 23 e 24. Pode ler. Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus aqui traz mais uma revelação de quem ele é. De novo, ele fala sobre origem e destino, fala sobre sua origem especial. Eu sou lá de cima, vocês são daqui de baixo, por isso vocês não estão entendendo. Vocês são deste mundo, eu não sou, por isso vocês não estão entendendo. E aí nos é dito, no versículo 24, uma das afirmações mais provocadoras do Novo Testamento. Porque Jesus vai dizer, olha, se vocês não crerem em mim, vocês morrerão nos seus pecados. Agora, vocês têm que crer uma coisa. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Essa expressão a eles soa estranho. Jesus vai dizer de novo isso, ó, fica aí com sua Bíblia aberta, João 8, 28, ele vai dizer, então disse Jesus, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que meu Pai me ensinou. Até então, eles não tinham entendido do que Jesus estava falando. Jesus, ele fala, e pode ser que se você tiver uma versão mais nova, uma tradução mais nova da Bíblia, uma versão mais nova, vai ver aí que esse eu sou, para você, está com letra maiúscula. O eu e o sou está com letra maiúscula. Porque o que Jesus está falando é nome próprio. Ele não está afirmando, usando um pronome da primeira pessoa do singular e um verbo, o verbo ser. Não, ele está dizendo um nome. E este nome foi revelado no livro de Êxodo, no capítulo 3, a Moisés. Moisés pergunta, quando Deus aparece a ele na sarça ardente, naquele arbusto pegando fogo, ele pergunta, o que direi aos israelitas se me perguntarem quem me enviou? E Deus vai responder, diga a eles que o eu sou te enviou. Jesus está afirmando que ele é Deus. Até o versículo 28, eles não tinham entendido isso. Quando que eles vão entender isso? Quando Jesus vai falar no versículo 58. Versículo 58, ele diz, respondeu-lhes Jesus, eu lhes afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou. Aí o pessoal entendeu. Peraí, você está dizendo que você é, sendo que você não tem nem 50 anos, então eles vão falar isso mais à frente, mais para trás. E aí eles entenderam, peraí, ele acabou de se chamar de Deus. E aqui, então, Jesus, ele traz uma das revelações mais chocantes e uma grande blasfêmia para os judeus,
Porque ele está dizendo, eu não sou só o Filho de Deus, eu não sou só o Messias, que já é grande coisa, né? Eu sou Deus. Jesus está mais uma vez revelando a Trindade. Jesus está mais uma vez dizendo, se vocês não crerem em mim, vocês morrem nos seus pecados, porque eu sou a redenção, eu sou a vida, eu sou o perdão, eu sou a salvação. E só quem pode dar estas coisas, vocês aprenderam, senhores fariseus, no Antigo Testamento, vocês sabem que só quem pode dar essas coisas é Deus, exatamente isso. Eu sou. Então, essa afirmação, mais uma vez, revela quem Jesus é. E a gente precisa cada vez mais conhecer quem Jesus é para entender a quem recorrer, com quem caminhar, em quem crer e a quem obedecer. Toda vez que eu entendo isso, hoje pela manhã, eu tive um testemunho maravilhoso de uma irmã nossa em Cristo que apresentou a Jesus Cristo a uma senhora que já conhecia a fé cristã. Como brasileiro, né, tem toda uma base católico-cristã, ela conhecia Deus. E ela afirmava que Deus era o Deus dela. Ela também tinha ali alguns outros santos a quem ela seguia. Mas essa irmã entendeu que deveria falar sobre Cristo, porque esta senhora, já de idade avançada, passou ali por um período de quase morte, e aí ela entendeu que Deus estava dizendo, olha, é o momento de você falar do meu amor a ela. E ela começou a dizer, você sabe quem é Jesus? Sei, é o Filho de Deus. E você sabe o que Jesus fez? Ah, eu tenho muita dó dele, porque bateram tanto nele, fizeram tão mal para ele. Mas você sabe por que ele fez isso? E aí ela começou a explicar o plano da salvação. Que Jesus sofreu, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. A senhora sabe para onde a senhora vai quando morrer? Ah, eu espero que o céu, né? Porque eu fiz tantas boas obras. Mas você sabe que estas boas obras não redimem do pecado e quem traz o perdão do pecado é Jesus? Ah, é? Você gostaria de receber Jesus como seu Salvador? Eu gostaria. Aquela mulher, depois de 80 anos, já tinha ouvido falar sobre Deus, já tinha ouvido falar sobre Cristo, mas nunca entendeu quem é Jesus de fato. E só tem a salvação quem entende quem é Jesus de fato, porque aí afirma, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. E, queridos, não é só de uma outra da fé católico-cristã, mas eu recentemente estava ouvindo um vídeo de uma senhora na Marcha para Jesus, que é um movimento evangélico, que também não conhecia a Cristo, não conhecia a salvação. Por quê? Afirmava que iria pelo céu pela sua postura, pelas suas obras. Então, não importa em qual igreja, em qual placa você vá, se você não conhece a Cristo, você não tem a salvação. Porque você não entregou sua vida verdadeiramente a Jesus. Então, é fundamental que a gente cada vez mais conheça Jesus Cristo. Aqui nós vamos seguir agora falando sobre escravo e filho. Especificamente, entender a nossa postura de acordo com a nossa identidade. Por favor, leia para mim João 8, 31 até o 35. João 8, 31 ao 35. Pode ir. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto,
Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é livre? A maioria das pessoas vai dizer que sim, eu sou livre. Com base em que você diz que você é livre? E a maioria das pessoas, pastor Saulo Virman e Wilson aqui não são da maioria, porque eles estão afirmando o motivo certo pelo qual eles são livres. Mas a maioria das pessoas vai dizer, eu sou livre porque eu tomo minhas decisões. Eu tenho liberdade de escolher. Nós vivemos num país livre, então eu posso fazer as minhas escolhas. Você sabia que isso não é liberdade? Porque você acha que faz as suas escolhas. Se você não foi liberto por Jesus, você não é livre. Você é escravo. Escravo de quê? Eu não obedeço a ninguém. Eu faço as minhas vontades. Aí você já está revelando quem é o seu Senhor. Você é escravo das suas vontades. Você é escravo dos seus desejos. Você é escravo do seu pecado. Logo, o pecado é seu Senhor. É isso que Jesus está dizendo. E ele vai dizer, se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A liberdade está em escolher. Eu não quero mais seguir, eu não quero mais ser escravo dos meus desejos, ser escravo dos meus pecados. Eu quero seguir a Cristo. Em Cristo, nós somos livres. Aí o pastor Salveiro estava apontando aqui, ó. Eu sou livre, ó, porque ele me libertou. O escravo não é livre, o filho é livre. E nós somos feitos filhos de Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E aí ele vai revelar assim, olha, eu vou te mostrar qual é o problema. O escravo, versículo 35, não tem lugar na família, não pertence à família, mas o filho pertence a ela para sempre. Para sempre você é filho. Sabia que não tem ex-filho? Tem ex-marido, tem ex-mulher, tem ex-presidiário, tem ex-namorado, tem um monte de ex, mas não existe ex-filho. Por mais que o seu pai diga, você não é meu filho, ele pode não considerar, mas você é filho. Até na lei brasileira, ele pode dizer, você não é meu filho. Se ele morrer, você recebe a herança do mesmo jeito. Porque você é filho. E aí é dito, se você foi feito filho de Deus, se você é filho de Deus, você é filho de Deus para sempre. Por isso que a gente precisa conhecer a liberdade, ou melhor, a verdade. Porque é ela que nos liberta, e é Cristo que nos liberta. E aí algumas falsas ilusões, caminhando para o final do capítulo 8. Nos é dito, os fariseus e os judeus que ali estavam, dizem no versículo 39, Abraão é nosso pai. Responderam eles, disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão fariam as obras que Abraão fez. Você pode dizer, Brasil fala, tá? Isso é uma linguagem do Brasil, é uma linguagem que veio do mundo ocidental, um mundo cristianizado, mas não de fato cristão, tá? E todos nós somos filhos de Deus. Se fôssemos filhos de Deus, faríamos as obras de Deus. Se fôssemos filhos de Abraão, faríamos as obras de Abraão. Quais foram as obras de Abraão? Obediência constante a Deus, obediência pela fé. Caminhou para uma terra sem saber o destino, recebendo-a por herança, o que de fato nunca recebeu de fato. Ele nunca fez uma casa de madeira, de pedra, ele sempre andou em tenda. E quem anda em tenda não está ali na posse. Ele tomou posse de Canaã pela fé. Ele oferece o seu filho sem saber que que Deus mandaria um carneiro no lugar do filho. Ele estava disposto a oferecer o filho em sacrifício. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, revela a gente que a fé de Abraão é que Deus ressuscitaria Isaac. Abraão estava pronto para matar Isaac. Ele estava pronto a obedecer, sabendo que, não, eu sei que Isaac é o filho da promessa. Eu já tentei, fiz Ismael, Deus disse que não seria ele,
Então não vai ter outro. É Isaac. Deus não vai me dar outro filho para ser outro filho da promessa. Ele disse: Isaac vai ser. Então, se ele está mandando matar, a única coisa que consegue vir na minha cabeça é que ele vai ressuscitar. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que Abraão, pela fé, recebeu Isaac em ressurreição. Essa era a fé de Abraão. E os fariseus ali não imitavam. E aí, no versículo 42, Jesus vai dizer: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Nós temos que entender a nossa identidade. Jesus revelou a identidade dele para revelar a identidade dos filhos de Deus. Nós temos que entender a nossa real identidade para saber: Deus é seu pai, então faça as obras de Deus. Jesus Cristo é seu Senhor, então realize as obras do seu Senhor. Você diz que ele é o seu rei, então obedeça ao seu rei. É pelos frutos que vos conhecerão. É pela luz que brilha de você que você sabe que as obras que vêm são do Pai que está em você. Então a gente tem que ter entendimento da nossa identidade. Bom, vamos ao capítulo de número 4. Eu vou dar uma resumida no capítulo 4, mas é importante a gente fazer a introdução dos versículos de 1 a 7. Irmã Emilson, lê para mim João 9, do 1 ao 7. Pode ler. O pastor quis dizer o item 4, viu, gente? Não o capítulo 4. É isso, desculpa, é o item 4, obrigado. É que eu dividi a lição em 4 pontos, tá? Então essa é o quarto ponto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Muito bem. Então nós temos agora, nessa introdução do capítulo 9, o entendimento das falas de Jesus no capítulo 8. Por isso que eu disse, João, ele é o cara ali do, acho que é tricô que fala, né, que não dá ponto sem nó. É o tricô ou é o crochê? Não sei qual das duas técnicas. Qual que é, irmã Nilson? É o crochê? Não sabe também, não? Acho que são os dois. Os dois? Então tá bom. Porque se você não der no tricô, no crochê, se você der um ponto, mas não der o nó, desfaz todo o que você fez. E João escreve o Evangelho de João, capítulo 8 e 9, revelando: Jesus é a luz do mundo. Agora, vocês vão ver, vocês, meus discípulos, vocês, leitores da palavra, vão ver por que ele é a luz do mundo. E aí, então, ele diz: olha, bom, vamos começar primeiro falando desse pano de fundo. A maioria das pessoas entende que coisas ruins acontecem por causa das suas atitudes. O pessoal da sala só dá uma olhada no microfone, tem o microfone aberto. A maioria das pessoas entende que coisas ruins acontecem em consequência dos seus pecados. E os discípulos tinham essa compreensão também. Eles perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Olha, os pais pecarem por filho nascer cego, eu até entendo. Mas como assim o filho pecar para nascer cego? Ele pecou aonde? Havia uma teologia desenvolvida no tempo do farisaísmo em que a criança podia pecar na barriga da mãe. Não sei, acho que chutou.
a mãe ali, e aí eles entendiam que, não sei como que eles conceberam isso, mas eles tinham esse pensamento. Bom, quando a Rebeca estava na barriga da Joyce, eu fui colocar a cabecinha aqui para ouvir ela assim, ela chutou minha cabeça, foi muito engraçado. E foi um chute forte, que minha cabeça fez assim, tum, até pro lado assim, né? Não tão forte assim, né? Mas deslocou ali, né? Pecou, chutou a cabeça do pai, tá vendo? Pecou. Gente, não. Mas esse era o pensamento da época. E olha, não mudou muito hoje não, tá? Tem muita gente que ainda pensa isso, às vezes você pensa de si mesmo. Que pecado que eu fiz para estar passando por isso? E Jesus revela a situação desse menino, desse homem. Ele diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Sabe, quando você estiver passando por algumas dificuldades, ou severas dificuldades, não entenda que é punição do Senhor, não. Não entenda que tá, pecado todos nós cometemos. Há situações que vêm para a nossa vida por consequência do pecado. Se você traiu sua esposa, você não vai ter problema no casamento, certo? Se você não ter obedecido, você, esposa, não ter obedecido a Jesus Cristo no seu casamento, você vai ter consequências. Mas não é disso que a gente está falando. Falando de situações da vida, que muitas vezes não são causadas por nós. O que aconteceu com aquele jovem é o que pode acontecer. Isso tem acontecido nas nossas vidas para que Deus manifeste-se na sua vida. Para você entender a presença e o poder de Deus e quem é Deus para você. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tira. O segundo ponto é entender agora o contrário. Quando você não é aquele que está sofrendo a situação, mas quando você está ali do lado de cá da situação. Quando você está no papel de Jesus. Jesus diz: olha, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. Jesus não está falando, obedeça a Jesus, obedeça a Deus só durante o dia, só quando tem luz. Não, a expressão dia e noite aqui, ele está se referindo à oportunidade. Enquanto ainda há oportunidade, faça aquilo que Deus disse para você fazer. Porque em algum momento a oportunidade cessa e você não pode mais trabalhar. E Jesus está dizendo: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto você está no mundo, você é a luz do mundo, você é a luz de Cristo nesse mundo. Só que um dia você não vai estar mais no mundo. Um dia Deus vai te chamar. Aí você não tem mais oportunidade para trabalhar. Ou seja, pastor, eu tô velhinho, com 100 anos. A gente tem o nosso pastor Pedro aqui, que é velhinho com 100 anos. Tem 100 anos, pastor Pedro. Ele ainda tem a oportunidade de ser luz. E ele é, viu? E ele é. Um dia desse me chamou lá para conversar, falou: meu neto vai vir aqui, eu vou pedir que ele vá à igreja. Vou pedir que ele, vou falar de Jesus para ele mais uma vez, e vou pedir que ele esteja na igreja. Se ele for lá, pastor, receba ele bem, tá bom? Eu falei: pode contar comigo, pastor Pedro. Então, ele ainda é luz com 100 anos, com todas as limitações, porque ainda não é noite para ele, Deus ainda não o chamou. Então, enquanto você tem oportunidade, seja luz. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, né? Manifeste a luz de Cristo. Muito bem, uma curiosidade interessante para a gente ter uma dimensão. Sabe essa expressão, toda vez que se refere ao menino como cego, alguns especialistas, alguns linguistas, no grego koine, na língua grega antiga, afirmam que a expressão cego aqui não é a cegueira do não enxerga, é a cegueira do não tem o globo ocular. Nasceu sem os olhos. Então, claro, aqui são estudos, tá? Você não tem uma afirmação categórica. Mas isso transforma, ainda assim, o milagre de Jesus mais incrível. Porque se de fato for como os especialistas têm afirmado, Jesus devolveu os olhos àquele rapaz. Não sei, eu até na minha cabeça, será que Jesus fez uma bolinha de argila, de terra, de lama, e aquilo virou o globo ocular? Mas é para a gente entender o poder de Jesus em relação a restaurar, a restabelecer. Nada é impossível para Deus, ainda que não haja aquilo que precisaria.
para se voltar a ver, para se voltar a ouvir, para voltar a falar, para voltar a andar. Nada é impossível para Deus. E a gente observa, então, o último aspecto que nós vamos falar aqui, nós falamos sobre o ministério da graça lá no começo. Agora é o ministério da cura. E o que vai acontecer daqui para frente? Eu vou resumir, né, para a gente não ler todos os textos, para dar tempo da gente ir até o final dessa aula. O que vai acontecer aqui nesse momento? Esse menino, esse homem, é levado, ele passa na rua e fala, mas esse não era o rapaz que vivia mendigando, que era cego? Aí alguns dizem, não, não é ele não, é bem parecido, mas não é ele. Ele disse, não, sou eu mesmo. Como é que você está vendo agora? Um homem fez uma lama, fez um lodo, fez um barro ali, colocou nos meus olhos, mandou me lavar lá no tanque de Siloé, e agora eu estou vendo. E aí, eles levam para os fariseus, especificamente ali para o Sinédrio, que é o tribunal dos fariseus, para eles investigarem. Por quê? O milagre havia sido feito no sábado. E havia uma lei, não do Antigo Testamento, não é a lei do sábado. Eles tinham um código de leis além do Antigo Testamento, além do Pentateuco, que botava uma série de restrições que Deus não mandou. Por exemplo, eles tinham a quantidade de passos que eles tinham que dar no dia. Então era nesse nível, e Deus não tinha mandado nada disso. E um deles era que não poderia se fazer nada no sábado, inclusive um milagre. E aí eles começam a acusar a Jesus, por exemplo, versículo 17. Aliás, versículo 17 não. Versículo 16. Alguns fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Então começa ali uma discussão, inclusive no Sinédrio, e eles começam a afirmar, não, mas ele pecou porque ele fez o bem no sábado. E a grande questão é, não, ninguém pode fazer um milagre sendo um pecador. Deus não escuta. E é justamente a provocação, porque chega um determinado momento e os fariseus vão perguntar ao rapaz, o que você diz a respeito de Jesus? Ele vai dizer, aliás, ele fala desse homem, ele ainda não sabe quem é. Ele vai dizer que ele é um profeta. E aí eles afirmam, não, ele é um pecador. E aí ele vai dizer, olha, é extraordinário isso que vocês estão falando, porque nós sabemos que Deus não atende a pecadores, mas justos. Que ninguém poderia fazer, ninguém nunca ouviu falar que um cego de nascença havia sido curado. E aí eles perguntam, mas como é que ele abriu seus olhos? E ele vai responder, eu já disse, por acaso vocês querem ser discípulos dele? E eles dizem, nós somos discípulos de Moisés, sabemos de onde Moisés veio, este daí ninguém sabe de onde veio. E eles ficam ofendidos com o rapaz, porque o rapaz revela justamente quem ele é, quem Jesus é, e quem são os fariseus. E eles expulsam ele do Sinédrio. A conclusão dessa história é o que conclui sobre Jesus ser a luz do mundo. Estão nos versículos 35 a 39 de João 9. Diz assim, Jesus ouviu que haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e de que os que veem se tornem cegos. Então você percebe toda a construção do capítulo 8 e 9 sobre Jesus ser a luz do mundo. Quando nós estamos falando sobre o ministério de cura, não me refiro apenas à questão física, mas sim, e principalmente, à questão espiritual. Porque o trabalho de Jesus é completo. Ele cura o corpo,
mas ele cura principalmente a alma, ele cura principalmente o espírito e cura eternamente. Então agora, ele que devolveu a vista a esse rapaz, dá a ele os olhos da fé, porque agora ele demonstra que não é só um profeta, que não é só um milagreiro, que não é só um homem que faz a vontade de Deus, mas que é o próprio Senhor, que é o próprio Filho de Deus, que é o próprio Deus, e que agora não pode dar a ele somente a vista, mas pode dar a ele a vida eterna. E é essa a afirmação que Jesus faz no final. Eu vim para o mundo para aqueles que são cegos. E ele não se refere apenas aos cegos e não está se referindo aos cegos em vista, mas aqueles que não poderiam ver o caminho da salvação, aqueles que se entendiam no escuro. Todo mundo que entende que está perdido, que precisa de alguém para guiar, tem capacidade de entender e percebe que ele é cego nesse mundo. Eu estou perdido, eu preciso de uma direção. A este Jesus traz a visão. A este Jesus revela quem ele é. Este passa a ver com os olhos da fé. Mas existe gente que se acha esclarecida. Existe gente que acha que vê todas as coisas e que é certo do seu destino, entende muito bem para onde vai, como vai chegar e ter o poder para chegar lá. Estes são cegos e permanecerão cegos, porque não conseguem ver Jesus, a luz do mundo. Jesus, ele dá graça e cura, cura e graça. E ele dá pelo poder dele, para que nós, ao recebermos de sua graça e de sua cura, possamos distribuir daquilo que recebemos de graça. Como é importante a gente entender o ministério de Cristo, a missão de Jesus, para que nós possamos nos envolver nessa missão e andarmos da mesma forma com que ele andou. Espero que essa aula tenha abençoado a tua vida. Espero que você continue conosco nas próximas lições. Estamos chegando aqui para a metade do Evangelho de João, né? Ainda falta um pouquinho mais. Cada vez mais isso vai se aprofundar. Cada capítulo que passa, nós vamos conhecer semana que vem. Há uma revelação, o pastor Salavi vai ministrar a aula, se Deus permitir. Há uma revelação maravilhosa sobre quem é Jesus no capítulo de número 10, capítulo também de número 11, são capítulos formidáveis. Então esteja conosco nas próximas lições. Não esquece de deixar o seu like, sua curtida, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deus abençoe sua vida, boa semana, grande abraço. Obrigado, pastor Cristiano. Os ensinamentos do Evangelho de João são realmente muito ricos, né? E falam do nosso grande mestre, do nosso Salvador. Mais uma grande bênção, que todos possam aproveitar desses ensinamentos para crescerem em suas vidas. Amém. Amém. Um abraço, queridos. Até mais.